O clima no Corinthians hoje é de indignação total, e não tem como disfarçar isso. A sensação é de vergonha, de frustração acumulada, de um clube gigante que parece ter perdido completamente o rumo. Quando a gente olha para o que foi essa reta final de Campeonato Brasileiro, a palavra que vem na cabeça é uma só: decepção. Não existe mais aquele sentimento de orgulho, de exigir respeito em campo, de ver um time que ao menos entrega raça. O que ficou foi um vazio enorme e a certeza de que muita coisa precisa mudar, e precisa mudar para já. A verdade é que a temporada escancarou problemas que já vinham sendo empurrados para debaixo do tapete há muito tempo. Não dá mais para se contentar com pequenas alegrias enquanto o desempenho do time afunda. Não dá para achar normal terminar atrás de rival que passou o campeonato inteiro lutando para não cair. Isso não é detalhe. Isso é humilhação esportiva. É um sinal claro de que o Corinthians perdeu o parâmetro do que é grandeza. E quando você vê o time em campo, sem organização, sem intensidade, sem liderança, dá uma sensação de abandono, como se ninguém lá dentro estivesse realmente incomodado com o que está acontecendo. O elenco entra em campo e parece desconectado da história do clube. Falta vergonha na cara, falta entendimento do peso da camisa. O torcedor olha para o campo e não consegue enxergar um grupo comprometido de verdade. O que se vê é um time apático, sem agressividade, sem imposição, sem alma. E isso é o que mais machuca. Porque errar tecnicamente faz parte do futebol, mas não competir, não lutar, não demonstrar incômodo com a derrota, isso é inadmissível para um clube do tamanho do Corinthians. E o pior de tudo é perceber que o problema não é só dentro de campo. Existe uma contaminação geral. É um ambiente pesado. É um vestiário que dá sinais claros de que foi perdido. Falta comando, falta pulso, falta alguém que bata na mesa e diga que aqui não é lugar para acomodação. Os jogadores fazem o que querem. O time parece não ter regras claras. Não existe consequência para quem não entrega. E quando não existe consequência, tudo vira bagunça. A autoridade simplesmente desapareceu. A indignação aumenta ainda mais quando a gente olha o custo desse elenco. Não estamos falando de um time barato, montado na base da necessidade. Estamos falando de um dos elencos mais caros do país. Um grupo que deveria brigar no topo, mas que entrega futebol de meio de tabela para baixo. Como é possível explicar isso? Como aceitar que tanto dinheiro investido resulte em um futebol tão pobre? É uma contradição absurda, é algo que não fecha a conta em nenhuma análise minimamente séria. E aí entra a questão de planejamento, que é inexistente. Decisões erradas foram tomadas em série, contratos longos, salários altos, apostas que não entregam dentro de campo, jogadores acomodados, achando que o passado resolve o presente, se escorando em histórias antigas para justificar atuações medíocres hoje. Faltou critério, faltou responsabilidade. Faltou respeito com o dinheiro do clube e com a paciência do torcedor. O Corinthians virou refém de escolhas erradas e agora paga o preço em campo. O sentimento que fica é de revolta. Não existe mais espaço para normalizar o que está acontecendo. Não dá para tratar esse momento como uma simples fase ruim. Isso é resultado de uma sequência de erros graves, tanto de gestão quanto de futebol. O time não tem padrão de jogo, não tem intensidade, não tem identidade. É um grupo caro, mimado, desconectado da realidade do clube e da cobrança que envolve vestir essa camisa. E quando se fala de futuro, a palavra que surge de forma inevitável é reformulação. Não dá para seguir do jeito que está. Não dá
para manter a mesma estrutura, os mesmos comportamentos, as mesmas decisões. Se não houver uma mudança profunda, o Corinthians vai continuar patinando, acumulando vexames, se distanciando ainda mais daquilo que sempre representou no futebol brasileiro. A semifinal da Copa do Brasil virou praticamente um divisor de águas, não apenas pelo título em si, mas pelo que representa em termos de postura, de ambição, de sobrevivência como time competitivo. A confiança do torcedor está quebrada. O respeito foi ferido. E o que mais incomoda é olhar para o banco, para o campo, para os bastidores e não enxergar ninguém que realmente pareça indignado. Parece que a mediocridade foi aceita como algo normal, e isso é o retrato mais cruel desse momento. O Corinthians virou um time grande em tamanho, mas pequeno em atitude. E isso é o que mais dói. E enquanto não houver gente com coragem para tomar decisões duras, cortar na própria carne, romper com esse ciclo de comodismo, essa sensação de vergonha vai continuar. Porque não existe projeto esportivo sem cobrança. Não existe camisa pesada sem responsabilidade. Não existe clube gigante vivendo de postura pequena. E hoje, infelizmente, o que se vê é exatamente isso. Um clube que perdeu a essência competitiva e que precisa urgentemente se reencontrar dentro do campo, no vestiário e nos bastidores. E o que mais revolta é que esse cenário não nasceu do dia para a noite. Ele foi sendo construído decisão após decisão errada, temporada após temporada. Como se o clube tivesse se acostumado a andar no limite do aceitável. Hoje o Corinthians vive uma crise que vai além de resultados. É uma crise de mentalidade. O time entra em campo sem personalidade, sem agressividade, sem aquela postura que sempre simbolizou o que é ser Corinthians. A impressão que passa é que ninguém mais sente o peso dessa camisa, que virou apenas um uniforme comum nas mãos de jogadores comuns. Quando a gente olha para o elenco, a decepção só aumenta. Não é falta de dinheiro, nunca foi. É falta de critério, de planejamento e de responsabilidade. Foram feitas escolhas caras, contratos longos, apostas sem sentido e renovações que engessaram o clube por anos. E o retorno esportivo nunca veio. O resultado está escancarado na tabela, na reação da torcida, no clima pesado que se instalou. É inadmissível que um time desse tamanho, com essa estrutura e com esse investimento, seja incapaz de competir em alto nível dentro do seu próprio país. O que mais assusta é a falta de reação. Não se vê um time indignado, não se vê um elenco que entra em campo com sangue nos olhos. Pelo contrário, o que se vê é um grupo conformado que aceita a derrota como algo normal, que sai de campo de cabeça baixa, mas sem revolta. Isso é o oposto da essência corintiana. É o oposto da história construída com suor, com raça, com superação. Hoje parece que essa identidade foi arrancada e ninguém se deu conta disso lá dentro. E não adianta tentar empurrar a culpa apenas para o treinador ou apenas para os jogadores. O buraco é muito mais embaixo. Existe uma cadeia de decisões equivocadas que começa lá em cima, nas salas de reunião, passa pelo departamento de futebol e desemboca no campo. O clube foi se tornando uma máquina de decisões ruins e o elenco é apenas o reflexo disso. Não dá mais para fingir que está tudo sob controle. Nunca esteve. O mais doloroso para o torcedor é perceber que o Corinthians virou um clube previsível dentro de campo e previsível de um jeito ruim. Todo mundo sabe que o time não reage, que não muda o ritmo, que não impõe respeito. Adversários que antes tremiam ao entrar na arena, hoje jogam tranquilos, organizados, sem medo. Isso é o sinal máximo de que algo está muito errado.
O Corinthians deixou de ser temido. E aí entra o ponto da responsabilidade. Quem errou precisa ser cobrado, precisa ser exposto na medida certa, precisa ser responsabilizado. Futebol não é só folha salarial e contrato bonito. É atitude, é comando, é gestão de grupo. Quando falta autoridade, o elenco vira dono do clube. E quando isso acontece, o resultado é exatamente esse. Um time acomodado, caro, improdutivo e distante de qualquer sonho real de título. O ambiente virou tóxico porque ninguém mais cobra ninguém. Não existe consequência para desempenho fraco. Não existe cobrança real por dedicação. A sensação é de que se criou uma zona de conforto perigosa e dela ninguém quer sair. Enquanto isso, o clube afunda, a torcida sofre, a imagem se desgasta. E o mais revoltante é saber que tudo isso poderia ter sido evitado com escolhas melhores lá atrás. E não adianta mascarar a realidade com discursos prontos. O campo é o lugar da verdade. E o que o campo mostra hoje é um time sem alma. Falta intensidade, falta cobertura, falta compactação, falta qualquer sinal de organização. O Corinthians se transformou em um time espaçado, lento, previsível, vulnerável. Um time que parece sempre correr atrás do próprio prejuízo. A pressão agora é inevitável. O que antes era cobrança virou desespero. O torcedor não aguenta mais promessas vazias, não aguenta mais discursos de reconstrução que não saem do papel. Reconstrução de verdade começa com coragem, começa com corte, começa com decisão difícil. E essas decisões não estão sendo tomadas há muito tempo. Foi se empurrando com a barriga, foi se remendando a estrutura, até que o clube chegou nesse ponto crítico. A realidade é dura, mas precisa ser dita. Do jeito que está, não existe futuro esportivo minimamente competitivo. Não dá para acreditar em virada de chave sem mudança real de mentalidade. Enquanto o clube não resgatar o senso de urgência, enquanto não resgatar a ideia de que perder não é aceitável, enquanto não entender que a camisa pesa, nada vai mudar de verdade. E o tempo passa, os rivais se organizam, o futebol evolui e o Corinthians parece cada vez mais parado no tempo. E o sentimento que fica é de alerta máximo. O clube precisa entender que não está apenas em uma fase ruim. Está em risco de perder sua própria identidade esportiva. E quando um clube desse tamanho começa a perder a própria identidade, o caminho de volta é sempre mais difícil. Por isso, a cobrança é inevitável. Por isso, a indignação é justa. Por isso, não existe espaço para conformismo. O Corinthians precisa acordar. E precisa acordar agora, porque cada temporada perdida aprofunda ainda mais a ferida. O Corinthians chegou num ponto em que ou encara os próprios erros de frente ou vai continuar vivendo colecionando vexames. Não é exagero, não é drama, é pura leitura de cenário. Um clube desse tamanho não pode se dar ao luxo de tratar fracasso como rotina, de aceitar desempenho medíocre como se fosse apenas uma fase passageira. Não é fase, é consequência. O campo está gritando tudo aquilo que há muito tempo vinha sendo ignorado. Um time sem padrão não surge do nada. Uma defesa desorganizada não aparece do acaso. Um meio de campo sem criatividade não é acidente. Tudo isso é reflexo de decisões erradas lá atrás, de escolhas feitas sem critério, sem planejamento, sem visão esportiva real. E quando o planejamento é fraco, o erro deixa de ser isolado e passa a ser estrutural. A distância entre o Corinthians e os times mais organizados do país ficou escancarada. Enquanto outros clubes evoluíram, investiram melhor, montaram elencos equilibrados,
O Corinthians foi empilhando contratos pesados, jogadores que não entregam e promessas que nunca se materializam em campo. E o torcedor percebe isso em cada jogo, em cada atuação fraca, em cada gol sofrido por falta de atenção, por falta de compactação, por falta de compromisso. E o que mais machuca é a sensação de impotência. O torcedor não pode entrar em campo, não pode interferir diretamente nas decisões, não pode escolher quem joga ou quem sai. O que sobra é a cobrança, é a voz, é o inconformismo. E esse inconformismo cresce a cada rodada, a cada performance sem alma, a cada ponto perdido de forma absurda. O Corinthians virou um time que entra em campo sem convicção. O discurso de mudança já cansou. Promessas já cansaram. Explicações já cansaram. O torcedor quer atitude, quer ação, quer ver alguém assumir a responsabilidade pelo desastre que foi essa temporada. Não basta mais reconhecer erro em entrevista. É preciso mudar a prática, mudar a postura, mudar o ambiente interno. E isso só acontece quando há quebra de zona de conforto. Enquanto isso não acontece, o time continua preso a um ciclo vicioso. Joga mal, perde, se explica, promete reação, entra em campo da mesma forma e repete o roteiro. E esse ciclo desgasta tudo. A imagem do clube, a relação com a torcida, o respeito dos adversários. O Corinthians, que sempre foi símbolo de poder de reação, hoje é visto como um time previsível, frágil, vulnerável, e não dá mais para esconder o peso da frustração. O Corinthians precisa entender que a sua história não permite esse tipo de comportamento dentro de campo. Não é só perder, é como perde. Não é só empatar. É a postura que se tem. Não é só terminar mal na tabela, é a forma como o clube se deixa apequenar. Isso vai contra tudo o que o Corinthians sempre representou. O ambiente atual é o reflexo de uma falta de liderança clara. Falta alguém que reúna o grupo, que cobre, que imponha respeito, que estabeleça um limite. Quando isso não existe, cada um faz o que quer. O coletivo se desfaz e o trabalho simplesmente não evolui. E quando o coletivo não funciona, nenhum talento individual consegue salvar uma temporada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A torcida corintiana mal conseguiu esconder a euforia quando começaram a circular, nos bastidores do Parque São Jorge, os primeiros sussurros de que Dudu teria finalmente dito sim ao Corinthians. O burburinho ganhou corpo ao longo do dia, alimentado por dirigentes que, embora não confirmem nada oficialmente, também não se esforçam muito para negar. A impressão geral é de que algo grande está mesmo por acontecer. E o nome Eduardo Pereira Rodrigues, o Dudu, ecoa como uma espécie de senha secreta entre funcionários, conselheiros e até jogadores. De acordo com fontes próximas às negociações, o atacante, atualmente no Atlético Mineiro, teria se encantado com o projeto apresentado pelo clube alvinegro e, principalmente, com a possibilidade de assumir o papel de protagonista em um elenco ávido por renovação. Há quem diga que o próprio Dudu comentou com colegas que é hora de um novo desafio. Frase que imediatamente incendiou os setores mais sensíveis do noticiário esportivo. Em Itaquera, o clima é de expectativa pura. Camisas com o nome do jogador já começam a pipocar em bancas e lojas como se o anúncio oficial fosse apenas questão de tempo. Enquanto isso, nos corredores internos, a diretoria age com cautela. O discurso é de que conversas existem, mas nada foi assinado. Mesmo assim, a sensação é de que a engrenagem do futebol segue seu caminho inevitável.
O possível reforço é tratado como peça estratégica, capaz de mudar o patamar técnico da equipe e reacender o imaginário da fiel, sempre sedenta por nomes capazes de carregar o peso da camisa 7. O que se sabe é que o Corinthians raramente mobiliza seus bastidores dessa forma, sem que algo realmente relevante esteja por trás. Os rumores, cada vez mais altos, parecem ter vida própria. E, no meio desse cenário, a torcida já começa a sonhar com dribles curtos, arrancadas e aquele estilo vibrante que marcou a carreira do ponta. Nos bares, nos grupos de mensagens e até no entorno da arena, há um sentimento quase unânime. Se Dudu realmente vier, será uma bomba daquelas que sacudem o mercado e mudam o humor de toda uma nação alvinegra. Por ora, tudo permanece no campo do quase, do parece, do está perto. Mas os sinais são claros, claros o suficiente para transformar um simples rumor no assunto mais comentado do momento. E, se depender da fiel, o tal sim já é realidade. A oficialização, essa sim, ainda segue envolta em silêncio. Mas o barulho, esse já é ensurdecedor. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!